Olá, boa tarde. Meu nome é Larissa Lozano e hoje eu vou apresentar sobre o hormônio vegetal etileno. Bom, o hormônio foi descoberto em estudos que buscavam compreender o porquê de folhas caírem mais rapidamente perto de lâmpadas com combustão ou até mesmo associados ao amadurecimento dos frutos. Na China milenar, já se sabia que os frutos colhidos de uma vez, eles amadureciam mais rapidamente quando armazenados em uma sala onde se queimavam os incensos. Em 1864, quando o gás produzido pelo carvão era utilizado para a iluminação das ruas, foi observado que as árvores que se encontravam próximas aos postes de iluminação, elas perdiam as suas folhas mais rápido. Foi então em 1901 que se demonstrou 3 critérios, no qual o etileno era o componente ativo para o gás da iluminação. Esse gás ele induzia a mudança morfológica em plântulas de ervilhas e causava a inibição do seu alongamento, do aumento do diâmetro e o hábito horizontal do caule. E este gás ele também inibia a abertura do gancho plumular do hipocólito, que acaba, no caso do abaixo do cotilédone, e o crescimento foliar. Foi Cousins, em 1910, que observou que a laranja provocava o amadurecimento prematuro em bananas. Isso demonstrou que o etileno ele era produzido por tecidos vegetais, portanto um hormônio. Hoje se sabe que essas laranjas elas estavam contaminadas com um fungo de Penicillium que produz o etileno. Na primeira metade do século XX, foi observado em Porto Rico, nas Filipinas, que a fumaça de fogueiras provocava floração em abacaxis e mangas. Gunn, em 1934, mostrou que plantas eram capazes de produzir o etileno e que este composto era o responsável pelo amadurecimento de frutos, sendo então considerado um hormônio vegetal. O etileno, por ser um produto da combustão incompleta de compostos ricos em carbono, como o petróleo, carvão, gás natural e a gasolina, os fisiologistas não acreditavam que o etileno ele podia ser um hormônio de plantas. Eles acreditavam que os efeitos do composto eram devido às auxinas. Já com a introdução da cromatografia de gás nas pesquisas, se houve a importância do etileno e ele acabou ganhando um novo status na ciência. É um composto de carbono e hidrogênio com fórmula química C2H4. O etileno ele é o mais simples alceno, conhecido com massa molecular de 28 Daltons, inflamável e que sofre rápida oxidação. Ele é produzido então pelas plantas, atuando como um hormônio vegetal, que influencia em processos cruciais, sendo elaborado em pequenas porções. Normalmente é encontrado em raízes, caules sem folhas, flores, frutos e certos fungos. Além de ser um gás incolor, com odor adocicado, ele é fabricado em grandes escalas pela indústria petroquímica, para uso principalmente da produção de plásticos. A biossíntese do etileno nas plantas ocorre em resposta a vários estímulos. Seus locais então variam em todas as partes da planta, concentrados em altos níveis nos tecidos meristemáticos e nas regiões zonais, e também durante a abscisão foliar, durante a senescência de folhas e flores e no amadurecimento de frutos. É estimulado pelas situações de estresse, no caso dos ferimentos, alongamentos das secas, doenças, temperaturas inadequadas. O etileno ele é amplamente produzido nas angiospermas. As gimnospermas e pteridófitas, musgos, hepáticas, certas cianobactérias, os fungos e as bactérias, eles também produzem o etileno, mas em pequenas porções. O transporte no corpo da planta ele é feito por difusão e a partir dos seus locais de síntese e sintetizado então a partir da metionina. O transporte fisiológico do etileno ele ocorre através do xilema passivo na forma do seu precursor biosintético, que é o ACC, ácido 1-aminociclopropano, carboxílico, via ciclo de Young. Como demonstrado aqui a biossíntese do etileno, o ponto de partida para esse ciclo nas plantas é a metionina, que é um aminoácido essencial produzido nos cloroplastos.
Ele vai reagir então com a adenosina trifosfato, que é o ATP, para produzir a S-adenosil L-metionina, que é a SAM, também conhecida como S-adomet, que acaba sendo catalisada por uma enzima chamada SAM sintase. Essa é uma reação adicional que converte a SAM em um ácido 1-aminociclopropano carboxílico, ACC, e é catalisado pela enzima ACC sintase. Finalmente, esse ACC reage com o oxigênio para então produzir o etileno, também o cianeto de hidrogênio e o dióxido de carbono. Assim, é catalisado pela enzima ACC oxidase. O cianeto de hidrogênio ele é convertido por um composto inofensivo por outra enzima, de modo que a biossíntese do etileno não libere nenhum produto químico tóxico. O ACC sintase ele é produzido pelas plantas em resposta aos estresses, e então é causado mais ACC e, consequentemente, mais produção de etileno. O estresse ele pode assumir várias formas, no caso dos ataques de pragas, como eu falei para vocês, doenças nas plantas, devido aos fatores ambientais, que no caso tem os alagamentos, secas, enfim. E também os produtos químicos nocivos, eles também podem resultar esse estímulo e levantar a produção de etileno. A expansão celular lateral e a resposta tríplice em plântulas é uma boa resposta fisiológica ao estímulo do etileno, que acaba por inibir a produção de flores na maioria das plantas, mas promove a germinação de sementes, que acaba por influenciar o desenvolvimento das mudas de uma maneira interessante, conhecida como então a resposta tripla. Como vocês podem perceber, aqui temos plântulas de ervilhas que foram tratadas com etileno e com ar, e as que foram tratadas com etileno, elas apresentam uma expansão radial e também uma inibição do alongamento de algumas estruturas, além do seu crescimento horizontal. Outra resposta é a formação do gancho plumular em plântulas. As plântulas que germinam no escuro, elas apresentam o gancho plumular. O gancho plumular ele é uma curvatura do hipocótilo e é formado para proteger a plúmula contra o atrito das partículas do solo. Esse crescimento ele é assimétrico e induzido pelo etileno. Então, como demonstrado nas imagens aqui, a auxina, que é a AIA, ela aumenta a síntese do etileno no lado inferior, aumentando o etileno, ele inibe o alongamento celular na parte inferior e o ápice do hipocótilo, ele curva para baixo, como demonstrado ali na setinha. A epinastia, como vocês podem perceber, os pecíolos foliares, eles ficam curvados para baixo por conta da ação do estresse, geralmente. A maioria do alongamento das células é na parte superior. As auxinas, elas induzem, então, a síntese do etileno. O etileno, ele inibe o crescimento na parte inferior e esse mecanismo, ele se assemelha ao gancho plumular. Outro fator é a indução do crescimento de pelos radiculares. Aqui mostra um estudo do tratamento de plantas com ar e com etileno por um estímulo de 24 horas e se obteve uma diferença bem relativa em relação às plantas tratadas com etileno e o aparecimento dos pelos radiculares. Em relação à abscisão e à senescência de folhas e frutos, a senescência ela é acompanhada por mudanças nos níveis de auxinas, etileno, ácido abscísico e citocinas. Na fase de manutenção da folha, o alto índice de auxinas evita a senescência foliar e a abscisão. Já na fase de indução de senescência e queda, o nível de auxinas foliares ela diminui e o de etileno aumenta, pouco entendido, já que as auxinas elas sintetizam, elas ativam, a síntese do etileno, e o etileno ele induz a síntese de enzimas hidrolíticas, então, que digerem a parede celular das células e da camada de abscisão. Então, ocorre o amolecimento e a separação celular.
Então, dentro das respostas fisiológicas citadas, algumas se destacam com relação ao estímulo do etileno, no caso a indução da senescência e o estímulo de floração, mas principalmente em relação ao amadurecimento dos frutos. O etileno também ele já sabe que promove a destruição da clorofila e ele é vinculado à produção de pigmentos associados às cores do outono, ou seja, envelhecimento e derramamento das folhas, e também ele, por ser um composto gasoso, ele é eficaz em concentrações baixas, já que pode se difundir facilmente através dos tecidos das plantas. E no caso disso, se sabe que altas concentrações de etileno pode afetar as plantas que estão ao seu entorno. Então, o etileno ele é uma fonte, além das plantas, é industrial. E os motores dos automóveis, eles também podem afetar esse estímulo nas plantas. Além da sua grande importância na indústria petroquímica, o uso comercial do etileno tem um grande enfoque no cenário agrícola, para garantir o amadurecimento adequado de frutos, uma vez que ele desencadeia uma série de reações que alteram a coloração do fruto e também provocam o amolecimento da parte carnosa. Pode até aumentar a quantidade de açúcar na planta. Muitos dos produtores, então, eles optam por colher os vegetais antes do seu amadurecimento e submeter o etileno em pequenas porções. Essa técnica é usada, então, principalmente na produção de tomate e uva. E outro caso do uso desse hormônio vegetal também é por conta da abscisão foliar e de frutos também. Por conta disso, muitas das produções acabam, em virtude dessa propriedade, promover o afrouxamento com o uso desse gás nas plantações, nas colheitas, para facilitar a colheita, então, evitando possíveis estragos aos produtos que eles querem comercializar. Uma curiosidade bem bacana é que muitas das pessoas elas utilizam do etileno para amadurecer os frutos dentro da própria casa. Quando a gente guarda, por exemplo, alguma fruta dentro do fogão ou do forno, esse gás está sendo aprisionado naquela região, então ele acaba estimulando o amadurecimento precoce dos frutos que estão ali. Então isso acaba acontecendo o processo até dentro da nossa casa. Com isso eu concluo. Caso alguém tenha alguma dúvida, eu agradeço a todos pela atenção.